Seja bem-vindo ao canal do Iniciante em Projeção Astral. Então, se você está começando a estudar esse tema fantástico, vamos assistir os vídeos aí que a gente está postando. Tem bastante dicas, né? Vamos fazer treinamento, vamos estudar, pessoal. É muito importante você se aprofundar no tema, né? Para que você possa ter uma qualidade melhor nas suas projeções, né? E você também possa preparar melhor o seu psicológico, para na hora que você estiver ali na sua primeira projeção, você possa tirar proveito, né, dessa experiência, né? Então hoje, gente, a gente vai falar de uma outra técnica, né, para você se projetar, né? Então, essa técnica, ela é uma técnica básica, né, mas que ela dá bastante resultado, né? Toda técnica, pessoal, ela sempre vai ter um fundo de dois pilares principais, que é a concentração, né, e as energias, né? Então, se você conseguir unir essas duas coisas, provavelmente a sua chance de você ter uma experiência vai aumentar muito, tá? Não adianta você estar muito concentrado, mas estar com as energias ruins, né? Tá? E também não adianta você estar com a energia boa e não estar concentrado. Então você precisa das duas coisas, ok? Então essa técnica, pessoal, que eu vou apresentar hoje para vocês, e eu espero que vocês consigam aí ter a sua primeira experiência com ela, eu dividi ela em 7 passos, tá? Então você vai ter um momento que você vai estar de pé, um momento que você vai estar sentado e um momento que você vai estar deitado, né? Bom, vamos começar, né? Eu trouxe aqui um ajudantezinho aqui, né, para poder explicar melhor aí a técnica, né? Então é o seguinte, bom, a primeira parte da técnica que você vai fazer é o seguinte, né? Antes de falar, lembrando que quando a gente gravou a primeira técnica, eu expliquei por que você deveria fazer a técnica após você ter dormido, né? Então imagine que você foi dormir 10 horas da noite e você levantou às 2 da manhã e aí você foi fazer a técnica, né? Porque o resultado vai ser melhor, você vai estar mais relaxado, né? O seu corpo descansou um pouco, né? E se você tem dificuldade para treinar respiração e tudo, se você fizer a técnica após o primeiro sono, a chance ela praticamente dobra de você conseguir, tá? Então é muito importante que você faça a técnica sempre depois que você tiver dormido primeiro, né? Eu procuro fazer sempre quando eu levanto, antes de trabalhar, né? Então 6 da manhã, 5 da manhã, eu faço, aí eu deito, né? Porque na realidade, pessoal, a projeção ela é muito rápida, né? Então não imagine que você vai ficar muito tempo ali projetado, né? Então a projeção ela é rápida, né? Porque a gente tem dois fatores que não deixam você ficar muito tempo projetado, né? Que é o seguinte, primeiro é o círculo, né, do sono, né? Então as suas ondas cerebrais elas vão subindo e vão descendo, né? Então esse ciclo, ele acaba também rompendo um pouco ali a projeção. Então se você não tiver muito treino, você não consegue ficar muito tempo. Então geralmente as projeções acontecem muito rápido. Às vezes 10 segundos, 2 minutos, é rápido, pessoal. Tá? Quando você vai fazer um amparo, então, nossa, tudo é muito rápido. Para você poder ficar muito tempo lá no plano astral, você precisaria estar com bastante energia concentrada, né? E dominar esse ciclo do sono, coisa que não é fácil, né? Alguns pesquisadores conseguem, né? Mas nós que somos iniciantes, né, temos que nos contentar com projeções rápidas, tá? Então é o seguinte, depois que você teve o seu primeiro sono, né, que você foi lá, levantou, né, bebe um pouquinho d'água, né, não come nada, né, no máximo uma bolachinha, alguma coisa se você tiver com fome, porque se você tiver com muita fome, também vai te atrapalhar, né, porque você vai deitar lá para fazer a técnica e vai ficar pensando na comida, né. Então você vai lá, come uma bolachinha de água e sal, de maisena, alguma coisa só para poder você não estar com aquela sensação, né. Ali bebe um pouco d'água, né? Jamais café, né, pessoal? Porque aí o café ele pode
aumentar aí o seu metabolismo. Então é só um pouquinho d'água e uma bolachinha ali, uma fruta, uma coisa bem levezinha, só para você não estar com fome, ok? Bom, feito isso, você vai fazer esses 2 primeiros passos, tá, que vai ser de pé, né? O primeiro passo que você vai fazer é o famoso EV, né? Que é você, na verdade, a movimentação das energias, né? O EV é o resultado dela, né? Então assim, a primeira coisa que você vai fazer é movimentar as energias, tá? Então imagine que você está lá de pé, né? Meu bonequinho. Então você vai pegar e vai puxar a energia do seu corpo de baixo, né, para cima. Aí chegou aqui, você solta e faz de novo, né? Então você faz algumas sessões dessa, né? Então você fica alguns minutos fazendo isso, tá? Pessoal, tem gente que acaba imaginando uma bola de luz e tudo, mas você tem que lembrar que essa bola de luz que você imagina é só para te ajudar. O ideal mesmo é que você puxa a energia, né? Puxa, que bastante energia, né? Então você puxa a energia aqui em cima e desça, ok? Feito isso, que você fez essa parte aqui da frente, vem a outra parte que é muito importante, é as costas. É você fazer a movimentação das energias na parte de trás do corpo, tá? Então, por quê? Quando você tiver alguma projeção patrocinada, você vai perceber que muitas vezes o amparador, ele pega você, ele vira você, tá? Ele pega o seu corpo espiritual, vira você, e aí ele vem aqui, ele mexe aqui na sua coluna, ou ele dá um passe aqui, tá? Porque na sua coluna, que tem que passa ali as vias nervosas, na hora que você dá esse passo, isso facilita muito a soltura do corpo astral, tá? Então depois que você movimentou a energia na frente, você vai fazer essa movimentação aqui atrás, tá, pessoal? É o segundo passo. Muito importante, ok? Então depois que você movimentou as energias tanto atrás como na frente, você vai para o terceiro passo, tá? E lembrando, gente, que o estado vibracional é o seguinte, né? Imagine que você movimentou as energias, né? O estado vibracional, ele vai ser uma ressonância dessa energia, tá? Essa energia ela vai vibrar tanto que ela vai criar uma ressonância. Então você vai sentir o seu corpo vibrar, né? Só que não dói, tá, pessoal? Imagine que você estivesse tomando um choque muito forte, né, no seu corpo todo, só que não dói. E você escuta até um barulho, né? Geralmente, quando se instala o estado vibracional, o que acontece sempre, geralmente, é que o seu corpo é ejetado, né? O seu corpo espiritual, ele se ejeta, ok? Então você movimenta as energias para você provocar o estado vibracional, ok? Entendido? Legal. Depois disso, que você fez o primeiro e o segundo passo, você vai para o terceiro passo. Esse terceiro passo é o seguinte, é uma exteriorização, né? Só que você vai fazer da seguinte forma, né? Você vai sentar, tá? Você pode sentar no sofá ou sentar na cama, e aí na hora que você sentar, o que você vai fazer? Então, imagine que você está lá sentadinho, né? A perninha do bonequinho não dobra, descobri agora. Bom, você sentadinho, você vai pulsar toda a energia do seu corpo para fora, tá? Então imagine que você está aqui, você vai pulsar essa energia, puf, tá? De todos os ângulos, né? Como se você formasse uma bolha, puf, né? Puf, e vai pulsando energia, né? Saindo de você. E vai fazendo algumas sessões, né? O que isso vai fazer? Isso vai tanto limpar o seu campo da sua aura, como também vai facilitar você passar através do campo de atuação do cordão de prata, né? Que lembra que eu expliquei que quando você dorme, acaba criando aqui um campo, né? Então, para você poder sair desse campo e ficar livre, né, você se libertar, o ideal é que você trabalhe esse campo para na hora que você sair, você não fique preso, né? Porque se esse campo aqui estiver muito denso, ou você vai se arrastar, ou você vai sair de lado, ou você não vai sair, ok? Então essa pulsação, o que ela vai fazer? Ela vai limpar esse campo. Então ela é muito importante que você faça isso, ok? Então depois que você passou ali 2, 3 minutos pulsando, né, e exteriorizando, você vai para o quarto passo, né? Então sentado, né, ali na posição sentada, o que você vai fazer? Aqui no seu chakra aqui da testa, o que você vai fazer? Para facilitar, você vai controlar
uma pulsação de energia saindo da sua testa, só que combinando com a sua respiração, né? Então, quando você puxar o ar, você imagina a energia, né, entrando. Quando você soltar o ar, você imagina ela saindo. Então, você faz... E você faz uma sessão dessa, bem lenta, ok? Para você poder ativar o chakra frontal, tá? Como é que eu sei que esse chakra frontal está ativado? Bom, tem algumas dicas, né, que você pode usar. A primeira delas é o seguinte, pode vir aqui duas sensações aqui no meio da sua testa. A primeira é como se alguém estivesse assoprando bem lentamente, bem devagarzinho na sua testa, né? Então é como se você sentisse um soprinho aqui na testa. A segunda é como se você sentisse como se tivesse com o dedo aqui apertado, né? E a terceira você vai sentir ele pulsando mesmo, você vai sentir uma vibraçãozinha aqui pulsando, né? Se isso acontecer, significa que você conseguiu ativar esse chakra, né? E por que isso vai ser importante? Porque se ele estiver ativo legal, você vai sair na projeção e vai conseguir enxergar muito bem, tá? Então, se você não fizer esse exercício, o que vai acontecer? Você pode sair numa projeção cega e aquela, né? Você sai na projeção cega, você fica com medo e volta. Então, é muito importante esse exercício, tá? O que você vai percebendo aí, da forma que eu estou explicando, é que, na realidade, uma técnica de projeção astral, ela é um conjunto de exercícios, né? Então, você reúne alguns exercícios que vão facilitar a sua saída, né? Vai fazer com que toda a mecânica da parte espiritual funcione bem, né? Então você vai lá, malha a perna, malha o braço, não é isso quando você vai na academia? Você vai malhando. Se você for lá e malhar só o braço, você vai ficar com o bração forte, mas vai ficar com os ombros fracos, não é isso? Então, no mundo espiritual a mesma coisa, você tem que treinar todas as frentes, né? Todas as frentes. Bom, então, o próximo. O quinto passo é o coronário. Tá, essa parte aqui superior. Outro ponto muito importante, porque quando você ativa esse chakra, que é muito difícil, mas quando você pelo menos excita ele, você mexe com ele, o que vai acontecer? Ele vai facilitar você trazer informações do mundo espiritual, entendeu? Então, você pode fazer da seguinte maneira, tá? Você vai, com os olhos fechados, você vai imaginar um ponto aqui no meio da sua cabeça e ele girando, tá? Você vai imaginar esse ponto girando no alto da sua cabeça. Então, se dá 1, 2 giros, para, e aí você imagina a energia saindo daqui de cima, né? Puf, saindo, né? Você faz uma esterilização de energia aqui em cima. Puf. Aí, de novo, aí você vai lá, né? O que você vai perceber é que esse movimento, os olhos vai tentar seguir o movimento. Faça tranquilamente, tá? Então, vá pegando esse ponto aqui, fazendo um círculo, né, girando, girando, e depois você vai lá e solta um pouco de energia. Faça isso várias vezes, ok? Então, olha que legal, você trabalhou o chakra frontal para você enxergar bem, você trabalhou o campo da sua aura para você poder ultrapassar o campo de atuação do cordão de prata, você movimentou as energias, né, para você poder entrar em estado vibracional, ok? E você também trabalhou o chakra coronário para poder lembrar melhor da sua projeção, ok? Feito isso, né, você vai fazer o seguinte, você vai deitar, né? Então, o passo 1 e o passo 2, né, você fez em pé, o passo 3, o 4 e o 5 você fez sentado, né, que é a exteriorização, a pulsação do chakra frontal, e o coronário você fez sentado. E aí você vai deitar, ok? Então você deitou, ok? Se você conseguir deitar nessa posição supina e dormir aqui, né? Isso ele vai dar um viés a mais, ele vai aumentar a sua chance da projeção. Inclusive o que pode acontecer é na hora que você está assim, você subir um pouco, ó, e ficar pairando, acontece muito isso. Ou então, se você estiver pensando muito, você estiver um pouco a mente agitada, pode até acontecer isso aqui, ó. Você entendeu? Ok? Ou pode acontecer de você rolar. Então, para você que está iniciando, saiba se isso acontecer, você já está fora do corpo, ok? Você não está no controle, mas você já saiu. Então, você vai ou poder rolar,
para o lado, né? Ou você vai pairar um pouco para cima, ou você vai fazer isso aqui, ó, tá? Ou então simplesmente você afunda. Então essas são algumas das formas que você vai sair, tá? Se caso o EV, né, for instalado, se o estado vibracional ele acabar se instalando, né, você sentir todo esse tremor no seu corpo, aí vai ser diferente, vai fazer só isso aqui, ó, puff, vai te jogar. E aí, meu amigo, quando isso acontecer, você não sabe onde você vai parar. Então vai te jogar lá para longe, e aí você provavelmente, na hora que você estiver indo, o chakra frontal ele pode abrir um pouquinho e você até vê as coisas passando, tá? Mas na hora que você parar, né, de ejetar, aí ele provavelmente ele vai terminar de abrir, aí você vai tentar se localizar e aí você vai passear um pouquinho lá no pôr astral, ok? Só estou falando um pouco dessa forma de saída para na hora que você tiver a sua experiência, você está ciente que é uma situação que você já conhece, né? Você não fica, ai meu Deus, que medo, o que é isso? Ai, né? Você não vai ficar com aquele medo, né? Então se você já conhece, na hora que você passar pela situação vai ser mais fácil, né? Bom, então você deitou e vai para o sexto passo. O sexto passo é uma indução, né? O que você vai fazer? Você vai começar a pensar assim, ó, eu sou livre, né? Eu não dependo desse corpo, né? A minha mente é livre, né? Eu posso me livrar dele, né? Eu posso me destacar um pouco. E você vai induzindo isso, ok? Nesse momento, você pode fazer o seguinte, se você tem um pouco de intimidade com o seu mentor, faça uma oração também, peça ajuda, né? Peça ajuda para o plano espiritual, olha, eu estou aqui disponível para poder fazer um amparo, para poder aprender, evoluir, não é mesmo? Então faça isso, deitado, ok? Se você ficar muito tempo nessa posição e perceber que não está conseguindo dormir e está incomodado, aí o que você vai fazer? Olha que jogada legal. Você vai virar para o lado direito. Ok, pessoal? Você vai virar, então você está deitado aqui, você vira para o direito. Ronaldo, mas por que tem que ser do lado direito? Bom, vou explicar. Aqui, né, quando você vira para o lado direito, você tem um chakra esplênico. Então, na hora que você vira para o lado direito, você vai pôr a boca dele para cima. Você entendeu? E esse chakra que ele vai poder respirar e trabalhar, e isso pode te ajudar muito na projeção. Se você quiser, você pode até fazer uma esterilização, né, virado aqui. Então aí você deita para o lado direito e dorme, ok? Por isso que o lado direito é importante. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda técnica aí para o iniciante em projeção, né? Então o ideal é que você faça ela, tá? Pelo menos 2 ou 3 semanas. Se você conseguir algum resultado ou conseguir sair, faça uma gentileza, né? Coloca aí nos comentários. Olha, pessoal, usei a técnica e consegui sair, né? Essa técnica, pessoal, como ela trabalha todos os componentes espirituais, ela vai te dar bastante facilidade, ela vai te ajudar a você sair, ok? Esses exercícios que eu passei, se você fizer um isolado, você consegue sair. Mas lembra que eu expliquei? Que se você fizer um isolado, você vai estar enxergando muito bem, mas vai estar se arrastando. Ou você vai estar se arrastando e não vai conseguir passar o campo de atuação do cordão de prata. Então por isso que você tem que fazer todos esses passos, para na hora que você sair, você ter uma projeção completa. Ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo da técnica 2 aí de projeção. Ok? Um abraço e até a próxima.